Bom dia, Salvador. Olá, ouvintes da Rádio Desk. Estamos aqui para mais um programa Educação Sexual em Debate, que nesse ano comemora seu 10º aniversário. Hoje estamos com a doutoranda Marinês da Rosa, lá da UFSC, né? Que está conversando com a gente sobre a sua tese, intitulada As Emoções na Interação entre Mulheres Encarceradas. Bom dia, Marinês. Agradecemos antecipadamente a tua vinda. Bom dia a todas pelo convite, eu agradeço e saúdo também os ouvintes para esse diálogo que eu acredito que seja bem interessante. Obrigada mesmo, tá, pela tua disponibilidade. Vamos registrar aqui as nossas amigas do EduSex, né? Bom dia, Moira. Bom dia, meninas. Bom dia aos ouvintes e às ouvintes da Rádio Desk. Massinha, bom dia, querida. Bom dia, Fê. Bom dia, ouvintes. Bom dia ao pessoal que está aqui, nos ouvindo também aqui no estúdio agora, que é um programa que com certeza vai ser um lindo programa. Com certeza, né? Promete. Bom dia, Sabrina. Bom dia a todas e todos. Bom dia, ouvintes. Gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que o programa é um projeto do Centro de Educação à Distância, SEAD, em parceria com o Centro de Ciências Humanas e da Educação, FAED. Ambos centros da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. E também que essa ação pertence ao programa de extensão, formação de educadores e educação sexual, interface com as tecnologias, já indo agora para a etapa número 11, né? Que a gente completa nosso 11º aniversário. Caso você tenha alguma dúvida, sugestão ou pergunta, é só enviar um e-mail para edusexemdebate@gmail.com ou para o nosso WhatsApp, código de área 48 99600 2242, ou também uma mensagem lá na nossa fanpage do Facebook. Digita lá no espaço destinado à busca, programa Educação Sexual em Debate. Vamos falar um pouquinho agora com a Marinês, né? Marinês, a gente vai iniciar falando um pouquinho sobre você, da tua trajetória acadêmica, profissional. Ok, vamos lá então, né? E é tão interessante a gente falar da trajetória, porque a gente começa a lembrar da nossa própria história, que às vezes a gente está fazendo algumas coisas que não são entendidas naquele momento, mas são decorrentes de uma trajetória, né? Então vamos lá. Eu sou graduada em Ciências Sociais pela UFSC, e aí eu sempre trabalhei com a questão, com as relações de gênero. O meu TCC no período, né, da graduação, que já faz um tempinho, foi sobre mulheres na periferia. E aí o título do TCC foi Desvendando a Periferia, e eu fiz o TCC num local periférico de Florianópolis naquele momento. Daí depois, eu já terminando o TCC, eu fui para o mestrado, também com abordagem sobre gênero, com a mesma orientadora, a professora Luzinete Minella, na UFSC, em Sociologia Política. E aí eu fiz uma discussão teórica sobre teses e dissertações produzidas na UFSC que abordavam gênero, isso naquele período. E aí, eu queria dizer também que no segundo grau eu fiz magistério, então eu sempre quis muito ser professora, desde criança. E aí, terminando o mestrado, eu fiquei nessa expectativa e com muita vontade de ir para a sala de aula. E aí aconteceu uma situação de estar conversando com colegas da UFSC, da engenharia e tudo mais, porque eu acabei até, na graduação tinha uma disciplina que era estatística, e aí eu comecei a dialogar com o pessoal também das exatas, e eles acabaram me falando de um lugar no país, Mato Grosso, que me despertou muito a atenção por conta da diversidade cultural. E aí eu pensei, dialogando com eles, e eles sempre falavam, lá no Mato Grosso tem uma demanda bem interessante de profissionais das ciências humanas. E quem sabe, né, um dia tu vá até lá, no interior, né, para ter essa experiência e essa contribuição, pensando na responsabilidade social que a gente tem também, né, de alguma forma corresponder com o investimento, né, que a gente tem nos estudos numa universidade pública. E aí houve então esse contato meu com uma universidade particular lá no interior de Mato Grosso, Tangará da Serra, chama a cidade, que estava precisando de um professor ou uma professora das áreas das ciências humanas para ministrar várias disciplinas em vários cursos,
que as ciências humanas constam, né, nas grades de vários cursos. E aí eu fiquei muito interessada e disse, é agora que eu vou. E fui para o Mato Grosso. Isso foi em 2003. E daí lá eu trabalhei direto em várias disciplinas. Foi a minha experiência em sala de aula, em cursos como Direito, daí trabalhei Filosofia do Direito, Sociologia do Direito, até Metodologia Científica para os cursos mais técnicos. E aí fui adquirindo uma certa experiência da docência. Na sequência surgiu o concurso público na Universidade do Estado de Mato Grosso, a Unemate. Isso depois de um ano e meio mais ou menos. E aí eu ingressei, então, como professora efetiva da instituição que eu tenho vínculo profissional até hoje. E aí também foi uma grande experiência na Unemate, porque aí a gente tem esses 3 pilares, né? O ensino, a pesquisa e a extensão. E eu passei, então, a atuar como professora pesquisadora, mas a minha paixão também com a extensão, né? E aí eu comecei a desenvolver, junto com uma equipe de professores, um projeto que se chama Radiando Comunicação. Por isso que é bem especial estar aqui hoje com vocês, porque me lembra dessa experiência que foi bem importante. Esse programa, ele tinha, então, ele tinha 3 eixos. Um deles era o TPM, Tangará por Mulheres, que era um programa de rádio, numa rádio AM local, no interior de Mato Grosso. E aí era parecido com o que eu vejo aqui hoje, por isso até fico bem emocionada, porque remete experiências, né, do desafio. E eu sei o desafio que é organizar um programa, fazer roteiro. E o que eu acho bem bonito é que é feito por mulheres também, né? Mulheres ao microfone, isso é uma ação política, inclusive, né? Isso. E aí a gente teve esse desafio lá no Mato Grosso, que foi, inclusive, adquirir essa habilidade com a mesa de operação para que, de fato, ficássemos só entre mulheres, professoras e estudantes de várias áreas, né? Das letras, da administração, das ciências contábeis, da agronomia. Então, semanalmente, a gente articulava esse projeto, produzia esse projeto, TPM. Havia também, em alguns momentos, convidados homens, porque a ideia não era uma separação, mas o foco seriam propiciar a fala feminina, né? E aí a gente teve a oportunidade, então, de trazer mulheres indígenas, uma associação de mulheres domésticas, e sempre as pessoas que, então, priorizando sempre as pessoas que não estavam no rádio, era o nosso foco, né? E foi uma experiência muito importante, que aí a gente foi inserindo a pauta feminista também, por meio de poemas, de músicas, né? E até de alguns spots sobre a violência doméstica, né? Esse era um eixo do projeto, então, né? O TPM. Aí o segundo eixo era o ativismo, que acontece em novembro, dia 25 de novembro, mas tem uma composição de 16 dias, e a gente fazia essas ações em formas de oficina em torno da violência contra as mulheres, que era um índice alto naquele período para um local pequeno. E aí a gente teve que fazer várias campanhas. Então a gente trabalhava na sala de aula, nas disciplinas que a gente estava trabalhando, de sociologia, e íamos para a rua para o ativismo, para aquilo que a gente estava chamando de ativismo, que é a ação, né? É uma proposta de extensão, na verdade. Isso que eu ia te dizer, que não deixa de ser extensão, né? E aí foi construído isso de forma didática, mas daqui a pouco a gente estava, como a coisa foi aumentando e ganhando uma proporção, a gente já estava fomentando política pública também. Exato. Né? Porque aí a gente respinga, né? É o produto, né? E aí isso nos gerou mais demanda, né? Porque aí a gente teve que participar de audiência pública, de pensar assim, não tem uma delegacia especializada. Então a gente começou a ter que se debruçar também nessas demandas. Então esse é o segundo eixo, o ativismo. E o terceiro eixo do projeto, Radiando Comunicação, é o olhar para as mulheres encarceradas.
Tá, Aí então é lá que tudo começou. É lá. Então, que linda coincidência esse negócio do rádio ser o nosso elo aqui, né? Então, que coincidência bonita. Fala, Marcinha. Já vou deixar aqui no ar, né, que a Marinês volte para falar mais ainda sobre esse projeto, um programa assim destinado só a esse projeto. Achei lindo. Lindo, né? Eu Bonito volto mesmo. sim, eu volto e aí posso falar até de algumas experiências como troca mesmo, né? Pra gente se fortalecer, que eu acho super importante Com a certeza. ação política mesmo, a Nós- potência política do Ó, rádio. nós temos 11 anos, hein? Não é pouca Nossa. coisa. 11 anos é bastante coisa. Semanalmente. Bastante história, Marinês, bastante história. E fala um pouquinho da tua tese aí, que é esse último eixo aí desse projeto grande. E aí, então, deixa eu só voltar lá na linha do tempo, que eu estava no projeto, sim. Da tese. Aí eu atuei na Unemat como professora, também como na gestão, então eu passei por vários estágios e várias experiências, e até por isso que eu deixei a questão do doutorado ganhar um tempinho para que eu pudesse sair, né, me afastar, né, tirar a licença para qualificação. E sempre com o olho também, com o objetivo de ingressar, de voltar para a UFSC, né? Porque minha família está aqui também. E na linha de gênero, no programa interdisciplinar de ciências humanas, né? O meu objetivo era esse. Havia outras possibilidades, mas o foco era esse. Então, olha que curioso, eu venho presto a seleção de doutorado em 2015 com um tema relacionado às violências de gênero, né? Mais ou menos o projeto aprovado, ele versaria seria uma pesquisa teórica, tentando mapear as políticas públicas, né, com foco nas violências de gênero no país. Até porque era um tema que estava bem efervescente naquele período, né? A Lei Maria da Penha, por aí que eu iria. No decorrer do tempo, eu fiquei pensando... E aí eu tinha uma orientadora, né? Ingressei com uma orientadora. Aí, depois de uns 6 meses de doutorado, eu comecei a pensar assim, eu acho que eu não quero fazer uma pesquisa teórica. Até por conta da minha trajetória, o meu trabalho e a minha pegada é empírica. É estar em campo e... Você sentiu o gostinho da extensão, do lidar com o outro, né? Aí não tinha como voltar, né? Pois é. Já estava contaminada, entre aspas. Acontece. Acontece. E aí, o que eu fiz? Dialoguei com... E aí conheci também mais de perto, porque já conhecia, o NIGS, o Núcleo de Identidade, Gênero e Subjetividade, coordenado pela professora Miriam Pilar Grossi. E aí eu olhava para aquele núcleo cheio de atividades e as pessoas não paravam e toda hora extensão, projeto Papo Sério e outros projetos. E aí eu dialoguei com a professora e ela é que me despertou para isso. Ela meio que fez essa pergunta que você me fez agora, né? Fala um pouquinho da tua trajetória. E ela percebeu que a minha ênfase e o meu destaque durante a fala estava sobre as mulheres encarceradas. E aí ela disse, olha para o que você já fez e olha se não é por aí que tu tens que ir no projeto. E aí eu comecei a lembrar que o que me chamou a atenção quando eu entrei pela primeira vez no Mato Grosso, lá em Tangará, eu entrei numa cadeia feminina, que foi numa dessas ações de extensão do ativismo que a gente foi até a cadeia. O primeiro dia que eu entrei, a minha entrada, ela ficou muito marcada pelos olhares das mulheres, né? Como é que eles eram? Então, a entrada, deixa eu tentar explicar aqui como é que foi a gente entrar. Eu entrei e aí tinha um corredor que elas colocavam a cabeça, ela não passava toda, mas dava para olhar, para perceber os olhares entre as grades. E aí aquilo foi muito marcante para mim. Havia as mãos e os olhares tentando sair e os olhares muito abertos, tentando olhar quem era aquela pessoa e eu também. Quem são essas pessoas? Eu do outro lado, né? Quem são essas pessoas? E esse foi o primeiro insight, né? E o primeiro afeto
que eu chamo, né? Eu fui afetada nesse momento. Exato. E a partir daí, então, eu decido que dali em diante eu trabalharia com as mulheres, porque naquele período do TPM eu entrevistei 8 mulheres. Trabalhei com história de vida de 8 mulheres que a gente acordou que todas elas, até para preservar a identidade, seriam consideradas Marias. Elas teriam o primeiro nome como Maria, né? E aí elas complementavam com o segundo nome. E aí foi surgindo Dores, Esperança, Mãe. E aí aos poucos, eu olhando para essa experiência anterior, eu percebo que elas estavam remetendo às emoções, né, naquele momento. Então, no projeto de doutorado, eu penso em olhar para as emoções dessas mulheres. Muito profundo, né, Marinês? E me diz uma coisa, as dificuldades que tu teve. Desde o Mato Grosso, as dificuldades aqui também, em Santa Catarina, começam com a entrada numa instituição total, né? Desde toda a burocracia, todo o cuidado com a segurança, inclusive, que requer a entrada numa instituição total. A gente precisa ter muito cuidado, responsabilidade e muita persistência. E construir um projeto também que seja execuível, né? Que ele possa ser, que ele tenha condições de ser desenvolvido. E para isso, a gente precisa conhecer o local, né? Então, começa aí a dificuldade. Como que eu vou propor um projeto, uma ação, se eu não sei direito como que é o cotidiano prisional? Precisa, né? Primeiro ter essa que o professor faz da observação, né? Exato. Né? Uma coisa que vai chegando aos poucos, né? E além disso, o preparo também, que eu considero e eu vivencio isso todo final de semana, que é o preparo emocional. Né? Porque a gente está diante de um tema que gera muita polêmica. Né? E são mulheres encarceradas. E, aliás, um detalhe que eu não posso deixar de falar, que foi também um dos fatores que me motivou a pesquisa, lá no Mato Grosso e aqui também, quando eu perguntava para alguém, sabe onde é que fica o presídio? Sabe onde é que as mulheres estão presas? E hoje eu ainda pergunto, sabe onde é que fica o presídio feminino? Para os ouvintes, eu acho que a gente poderia fazer essa pergunta, né? Sabe onde fica o presídio feminino de Florianópolis? Ou, né, o pessoal que está lá na Pinheira, onde é que fica na Palhoça, né? Onde é que fica o presídio? Porque eu acho que é essa a questão. Elas existem, elas estão presas, há mulheres presas. Essa é uma questão, né? No caso no Mato Grosso, é curioso isso. Era uma cadeia, e aí tem uma configuração diferente, né? Cadeia, presídio, penitenciária, dependendo dos delitos, né? No caso da cadeia, há pessoas que estão em regimes provisórios, né? Na penitenciária, necessariamente há as condenadas. Inclusive, agora, recentemente, em Santa Catarina, em Criciúma, né, foi inaugurada a penitenciária feminina, a primeira do estado. Mas voltando, essa questão de onde fica, no Mato Grosso ela ficava, a cadeia, em frente a uma padaria, era na mesma rua, né, de uma padaria que a gente considerava elitizada no município. E essa cadeia, então, ela ficava num muro que ninguém sabia. Geralmente as pessoas não sabiam quem estava lá do outro lado, né? E elas produziam uns artesanatos que eram vendidos na padaria. Olha só. E aí, onde é que estão essas mulheres? Atrás do muro, né? E aqui em Santa Catarina também. Onde é que estão as mulheres encarceradas? Onde é que é a cadeia feminina? Ela fica atrás, existe o complexo penitenciário, né, na agronômica. Isso, exatamente, né, que dá para pensar. E isso, Fernanda, é uma questão que a gente tem observado também quando eu estou lá dentro do presídio, que existem os prédios
que tem uma vista para o presídio feminino. E aí outro dia eu perguntei para as mulheres encarceradas se elas conseguem ver as pessoas de lá. E aí uma delas disse assim que elas conseguem ver as pessoas quando elas estão nas sacadas e também elas são vistas ao ponto de, quando há alguma rebelião ou algum problema que as pessoas de fora ficam sabendo, elas estendem uma bandeira branca. Olha. E isso também me chamou muito a atenção, porque há inclusive uma comunicação. Exatamente. Mas, em geral, as pessoas passam. Aposto que todo mundo, vocês, né, nós aqui, passamos lá sem se dar conta do que acontece nesse lado que a gente chama, indo para a UFSC, lado direito da penitenciária. E a situação que nós nos conhecemos, né, foi o dia 8 de março, que tem um movimento, né, relembrando a tua fala, de ativismo puro, né, aqui em Florianópolis, chamado 8M, né, e que tu teves uma pontinha de uma pontona de participação ali desse teu projeto chamado Cartas do Cárcere. Conta pra gente direitinho, para aquelas pessoas que não conheceram, não tiveram oportunidade de passar por aquele sentimento, né? A Marcinha aqui foi lá, pegou uma carta, respondeu, né, Marcinha? Foi, achei muito pra lindo. Mostrou pra gente, foi lindo. Eu Foi achei lindo. lindo, emocionante, assim. Foi lindo, assim, era uma emoção, a gente percebia a emoção de quem estava pegando, quem estava lendo, quem estava respondendo, né? No momento eu presenciei mulheres com filhos, até filhos pequenos, e estava muito quente aquele dia, né? Era um sol, e muitas mulheres pediram assim, posso procurar uma sombrinha para escrever e depois volto? E não estava com a criança, né? Posso ali sentar com ele em algum lugar para poder responder e depois volto? Imagina. Eu achei lindo. Mulheres, mães, pela Sim. carta que a gente leu, era uma mãe, né, que estava sentindo muita falta. Sim. Falava muito do filho, né? Imagina E o distanciamento ali. E que eu percebi no momento, os minutos que eu fiquei lá, é que não vamos dizer assim que eram só mulheres mais velhas ou mais novas. Naquele momento que eu estava ali, que foram minutos, como falei, né? Eram pessoas de diversas faixas etárias que estavam com filhos, sem filhos, com 2 filhos, com filhos. Então, eu achei bem lindo esse momento. Mas explica pra gente, como é que foi? Acho que foi bem essa descrição aí da Marcinha, né? Mas eu vou... como é que surge essa ideia das cartas do cárcere? A gente estava participando da organização do 8M 2018, tal como participamos em 2017. E aí em 2018 a gente entendeu que da necessidade de inserirmos as mulheres encarceradas na pauta, né? Em várias pautas feministas. E aí pensamos, mas como trazer as mulheres encarceradas se elas não podem vir aqui? E também não podemos ir lá. E aí a pessoa que tem acesso sou eu via o projeto de pesquisa, o campo, né? O Momento Lilás, que é que nos finais de semana eu realizo as oficinas com elas, tentando perceber as emoções. Então, numa conversa com outras colegas, a gente pensou, e se elas escrevessem cartas? E aí foi surgindo, foi despertando para essa ideia. E se essas cartas fossem respondidas, trocadas? Aí haveria a comunicação e a troca. Então, a gente dialogou com 14 mulheres do presídio feminino, né? Dialogamos com a gestão, explicamos, e aí de novo, né? Sempre que a gente vai fazer uma proposta, tem que criar o projeto, dizer como ele vai acontecer, porque envolve segurança. É uma comunicação que sai e é uma comunicação que vai entrar, né? As cartas que são emitidas e as respostas que virão. Então, tudo isso é feito com muito cuidado e responsabilidade. Então, em uma das oficinas do Momento Lilás, eu e mais 2 colegas conversamos com as mulheres e a gente sempre pergunta se elas querem participar. Nós queríamos, né, essa ação das cartas do cárcere, nós mulheres de fora. E as mulheres encarceradas, como elas estariam? E aí deixa eu só fazer um parênteses, por que eu chamo de mulheres encarceradas? Que remete ao entendimento de mulheres em situação de cárcere. Porque eu entendo que mesmo mulheres não encarceradas vivem aprisionamentos, né? Nós todas, de alguma forma, vivemos situações de prisão.
E na tese a gente está abordando aquelas que estão em cárcere, por isso encarceradas. E aí, nesse sentido, o que aconteceu? A gente propôs para elas escreverem as cartinhas. E aí a gente foi, inclusive, ajudamos algumas que tinham dificuldade da escrita. E a carta, todas as cartas tinham 2 momentos. No primeiro momento, elas diziam quem elas eram. E aí algumas descrevem, fazem essa descrição física. Sou negra, né, meu cabelo é assim, sou mãe, aquilo que mais lhe afetava. E no segundo momento, elas enviavam uma mensagem para as mulheres no 8M. E aí, toda a cartinha tinha também uma foto, né, Márcia? Isso. Uma foto não frontal, mas com alguma característica que ela quisesse destacar. Na minha, por exemplo, era uma tatuagem na nuca. Então, era a nuca, ali a fotinho da nuca com uma tatuagem. Isso já gera um impacto, né, Márcia? Sim. E foi isso que a Márcia relatou mesmo. E aí o que a gente fez? Porque a gente precisava também criar um ambiente para que as pessoas, as mulheres de fora, né? Eu faço essa referência às mulheres encarceradas e as mulheres de fora, que somos nós, para que elas também pensassem um pouquinho como é uma cela. Então a gente criamos as grades com um sisal, usamos a roupa laranja, né? Eu e as minhas colegas usamos a roupa laranja, que é a roupa do uniforme. A Marcinha comentou. A Marcinha contou tudo. Pra gente, mas agora a gente tá contando pra todo mundo aqui na rádio. Eu lembro da Marcinha e também percebi a emoção dela e o afeto que ela sentiu, né? E aí a gente percebe isso na pessoa e percebe como ela se afeta, essa palavra mesmo, com o tema. E foi isso que a Marcinha falou. Então era um lugar, tava quente pra caramba, um lugar pequenininho, e aí tinha muitas pessoas, e aí a gente ia dizendo assim, olha, dá um jeito aí, porque a cela é assim mesmo, né? A gente tem que se virar. E eu também fiquei muito emocionada com as mães, o perfil das pessoas que passou por lá. E como a Márcia falou, era bem diversificado, desde pessoas mais idosas, homens também passaram, pessoas de fora, né, estrangeiras também. E eu confesso que a parte que me comoveu foi essa mãe com 2 bebezinhos, e foram várias, mas essa especificamente com 2 bebês, um no colo e a outra andando. Ela pegou a cartinha, foi para a sombra e depois ela volta, mas assim, a gente tem esse registro fotográfico, inclusive. A mãe responde a cartinha e os filhinhos fazem desenhos, né? Os desenhos, e aí bem bonitinhos, de coração e tudo mais. E essa imagem é bem bonita, né? Porque assim, e as mensagens também. E havia pessoas que passavam por lá, liam as cartas e não chegaram a responder porque não tinham condições de responder. Sim. Mas assim, elas foram, conheceram ali um pouquinho de cada mulher a partir do que elas falaram, né? Não fui eu que disse, porque geralmente é isso, né? O que a gente sabe das mulheres encarceradas, dos homens também, é a partir de alguém que fala. Então, nesse sentido, acho que as cartas foram uma boa ideia, talvez. Exato, e a gente não tinha nem muita noção, tá, Fernanda? Foi uma proposta de ação política mesmo, de inseri-las na pauta, mas para efeitos da tese, que agora eu analiso também, é mais uma estratégia metodológica. Pois virou o teu documento, a tua análise documental agora, né? Uhum. Marinice, você acredita que a gente falou meia hora já e a gente não descobriu, e a gente vai deixar para um próximo programa, se tu aceitares, claro, né? De vir aqui contar pra gente todo essa análise das cartas, toda essa resposta. As meninas responderam, as meninas não responderam. Tá, até porque acho que merece, né? Merece um tempo muito maior do que atropelar as coisas. Claro. Eu venho com prazer, né? Com alegria, e até pela responsabilidade de dizer o que a gente fez. A gente não devolveu as cartinhas ainda, então vai ser legal que daí até final de abril a gente vai fazer essa devolução das cartas, e aí eu posso contar também, então, tá? A gente pode até deixar para maio, então, né? Tá, bem tranquilo. Marinês, eu acho que dá tempo de tu deixar as tuas indicações de leitura. E já a gente já se despede daí, porque o nosso tempo é curto.
Que pena, né? Não, tá ótimo. Foi uma alegria para mim, tá? Eu agradeço muito a oportunidade. Contem comigo, porque eu gosto também do rádio. E aí eu acho que eu me empolgo também, não paro de falar. Mas é porque eu sou apaixonada mesmo pelo tema, pelo que a gente faz, né? E aí as dicas de leitura. Tem um livro da Débora Diniz, antropóloga. O nome do livro é Cadeia, Relatos sobre Mulheres. Quem está interessado no tema pode dar uma olhadinha. E eu gosto muito desse livro porque até pela estratégia estética que ela utiliza. Do lado de fora, a capa é preta, que remete à roupa preta das agentes penitenciárias. Por dentro, a cor laranja, que é o uniforme, né? Então tem toda uma estratégia aí bem interessante. E o outro livro que eu gostaria de sugerir é da Conceição Evaristo, que é inclusive o livro que eu estou trabalhando com as mulheres encarceradas, que é um livro composto por contos. Ela relata aqui nas escrivinhações, né, a história de 13 mulheres, e o título do livro é Insubmissas Lágrimas de Mulher. Porque no presídio, em situação de cárcere, você não pode nem chorar. Né? Então, acho que fica aí essa mensagem. E aí vale... claro, a Conceição Evaristo não está falando sobre as mulheres encarceradas, mas ela fala daquelas outras prisões que fazem parte do nosso cotidiano. Um abraço para todas, obrigada pela oportunidade, e para os ouvintes também um carinho. Marinês, obrigada pela tua vinda, parabéns pelo trabalho mais uma vez, continue firme nesse motivo, porque é bonito demais, tá? Agradecer às meninas, as minhas colegas Moira, Marcinha, Sabrina. Obrigada. Gostaria também de agradecer aos ouvintes e lembrar que o programa Educação Sexual e Debate, ele vai ser reprisado agora, na próxima quarta-feira, às 23h30. E também às 8h30 de sábado agora na Rádio Pinheira, né, Marcinha? Isso, vai estar sendo transmitido lá. E você também poderá ouvir os nossos programas anteriores na página do Facebook, Educação Sexual em Debate. Vamos ficando por aqui e vocês continuam com a programação da Rádio Desk 100.1 FM Florianópolis.